Bom dia, graças e paz aos amados. Nós iniciamos ontem falando sobre o tema da conferência, em cada etnia e no mundo todo. E esse tema, ele tem sido o tema anual da Missão Cristã Evangélica, tanto no nosso congresso como durante todo o ano, a gente tem focado nesse tema. E o campo é o mundo, e a igreja tem essa missão de proclamar o evangelho em todo o mundo. Ontem à noite, nós fizemos uma fundamentação bíblica da igreja como povo, como raça, uma raça criada em Cristo, uma raça celestial, e redimida tem que alcançar aquela raça caída. Essa é a nossa tarefa. A ideia, exatamente, de missões é que tem a ver com você e comigo. Não se trata de uma agência missionária, de um campo missionário e de um missionário enviado transculturalmente. Mas se trata de cada crente como um missionário. E desses crentes da igreja como missionários, alguns irão a um lugar distante, no meio da mata, no deserto, nas montanhas, onde Deus mandar. Onde Deus mandar, ele irá. Mas não é uma tarefa de algumas pessoas, mas é a tarefa da igreja. É a tarefa do salvo. É a tarefa daquele que já foi encontrado por Cristo e agora é usado para que outros sejam também encontrados por Cristo. E hoje nós vamos discorrer um pouco mais aquela ideia de que cada etnia faz parte de uma raça caída, e em cada etnia há pessoas que podem também fazer parte de uma raça redimida em Cristo Jesus. Nós somos nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, a fim de manifestar o amor de Deus, essa maravilhosa luz que há em Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a origem da igreja. Eu não sei qual que é a tua posição teológica, né? O que você pensa sobre igreja. Na minha visão bíblica, no meu entendimento bíblico, já de muitos anos, a igreja nasceu no Pentecoste. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Não há igreja no Velho Testamento. Há o povo de Deus no Velho Testamento, mas igreja não. Igreja é muito particular. A igreja nasceu com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, como nós temos aqui o versículo de Atos 1:8. Então, o livro de Atos, ele começa com Jesus dando orientações aos seus discípulos. E isso é importante porque no livro de Atos nós temos a expansão da igreja. As doutrinas bíblicas da igreja não estão no livro de Atos, elas estão nas epístolas. Atos é histórico, os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, mas Atos é uma ponte que liga os evangelhos à carta de Romanos. Imagina que a Bíblia não tivesse o livro de Atos. Aí você acabou de ler os evangelhos e começa a ler Romanos. Aí de repente começa a falar de igreja, né? E vai para 1 Coríntios, 2 Coríntios, que igreja é essa, né? Onde surgiu isso, né? Lá nos evangelhos está dizendo: edificarei a minha igreja. Mas como é que foi edificada? Como é que surgiu? Então o livro de Atos faz essa ligação, essa ponte. E aí você entende. Mas quando você tenta tirar doutrinas do livro de Atos, aí começa a complicar, né? Você vai pegar sobre oração, né? Você tira princípios, mas você vai ver fatos que aconteceram ali no livro de Atos que não têm se repetido necessariamente. A gente nunca dizer: Deus não faz mais isso, porque quem somos nós para dizer que Deus não faz, né? Ou Deus sempre faz assim. Quem somos nós para dizer que Deus sempre faz assim? Ele pode fazer qualquer coisa, qualquer hora, e coisas extraordinárias, né? Como ele é especialista. Mas, por exemplo, no livro de Atos, pegavam peças de roupa do apóstolo Paulo, levavam para os doentes, tocavam nos doentes, e os doentes eram curados. O falar em línguas na igreja, né, a sombra de Pedro passando na rua e colocava os doentes para que a sombra, pelo menos acreditavam que a sombra passando, só a sombra de Pedro
já era suficiente para curar, né? Então tem muitas coisas em Atos que aconteceram uma única vez, inclusive como o Espírito Santo veio daquela forma. Ele veio para habitar a igreja, então ele não fica saindo e voltando. Ele veio uma vez só para habitar a igreja e vai com ela quando a igreja foi arrebatada. Mas é o livro de Atos que narra o início da igreja e a expansão missionária, cumprindo a grande comissão, o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então o livro começa dizendo assim, que Lucas escreve e relata todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia que foi elevado às alturas, depois de se apresentar vivo, com muitas provas incontestáveis, durante 40 dias. E agora o versículo 4 diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Então ele diz assim: olha, vocês não saiam de Jerusalém. Vocês fiquem em Jerusalém até que se cumpra a promessa do Pai. E Jesus estava se referindo à vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, o Consolador. Então, a habitação do Espírito Santo nos discípulos, na igreja, nos convertidos, deu início à igreja. E ali foi o start, ali foi o começo da expansão missionária. Embora os discípulos tiveram relutância e demoraram para entender isso, que era para sair. Ao receber o poder do alto, era para sair de Jerusalém, sair das paredes, sair da região e ir até os confins da terra. E eles ficaram ali reunidos. O versículo 6 diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, esse será o tempo que restaura o reino de Israel? E respondeu: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aí ele diz isso aqui que está aqui no livro de Atos, dividido aí no capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, antes de ir, vocês precisam do poder do alto. E a própria pessoa do Espírito Santo. Você não vai sozinho. O Espírito Santo vai em você. Você é templo do Espírito Santo. Então você recebe o poder do alto para ser testemunha. Notem que a principal atividade, a principal finalidade da descida do Espírito Santo, da habitação na igreja, é para que o crente seja testemunha. Então o crente que não é testemunha, não testemunha de Cristo, ele está desalinhado. Ele está fora do propósito que Deus tem para a vida dele. Porque assim como o Espírito Santo desceu para habitar a igreja, à medida que uma pessoa crê em Jesus Cristo, imediatamente ele passa a ser habitado pelo Espírito Santo, que tem por principal atividade na vida do crente torná-lo uma testemunha. Então, um crente que não é testemunha, ele está fora do propósito de Deus. Está fora do propósito de Deus. Ele nasceu de novo exatamente para ser testemunha de tudo aquilo que Cristo tem operado na vida dele. Mas testemunha aonde? Aonde ele está. Mas não só onde ele está, na sua Jerusalém, mas também na região ao redor, na Judéia. E na outra, um pouco mais distante, Samaria, ou até os confins da terra. Em Taguatinga também, mas Brasília e Ceilândia, mas no estado de Goiás e Brasil, mas também na Índia, na Indonésia, na Tailândia, em todo o continente africano, onde existir um ser humano não redimido, é campo missionário. E Deus vai levantar dentre aquela igreja local pessoas que farão o trabalho aqui, mas pessoas que irão para outros lugares levando o evangelho. E ele vai fazer isso. Existem as agências missionárias
e aqui tem algumas representadas, elas são instrumentos de Deus, mas são igreja também, igreja local. Eu sou de uma igreja local. As irmãs da MID são da igreja local, né? Nós somos de igreja local. É a igreja local que faz a obra. São os crentes que fazem a obra. O sustento, o envio, a cooperação, a supervisão, acompanhamento é da igreja local. Nós somos membros da igreja local servindo a Deus numa agência missionária de apoio, especialmente em certas áreas que precisam de um preparo, um acompanhamento, uma logística, uma estrutura. Mas a obra é da igreja. Toda a obra é realizada pelo povo de Deus. E aqui nós encontramos esta ordem, seguida a descida do Espírito Santo. Um minutinho aqui. Notem que há um movimento simultâneo, missionário, muitas vezes não bem entendido. Quando você olha para lá e vê tanto, como e até, tanto em Jerusalém, Judeia, como em Samaria e até os confins da terra. A ideia é de que tudo seja ao mesmo tempo. Não há aquela ideia, nós vamos alcançar nossa Jerusalém, e quando não houver mais campo missionário aqui em Jerusalém, aí nós vamos pensar na Judeia, depois Samaria, e quem sabe um dia, os confins da terra. Mas é ao mesmo tempo. Deus levanta na igreja pessoas que já estão alcançando Jerusalém, mas também estão indo pela Judeia e Samaria e indo até os confins da terra. É simultâneo. Mas para isso é preciso receber poder do alto, do Espírito Santo. É imprescindível a ação, controle e direção do Espírito Santo na vida da igreja. Então, se ela é uma ação espiritual, se é uma ação de uma pessoa da Trindade, o que a gente pode deduzir? Racionalmente falando, quanto mais uma igreja é espiritual, mais ela se envolve no empreendimento missionário. Isso vai em contramão a muitas ideias que se tem, né? Que leva para o lado do emocionalismo, né? De eventos extraordinários, né? De muito barulho, às vezes até silenciosamente a ação do Espírito Santo. Então, quanto mais afinada com Deus, mais conectada a Deus, mais em comunhão com Deus, mais em submissão a Deus, mais em quebrantamento, mais em entrega, mais aquela igreja é missionária. Mais uma vez eu vou repetir, a minha visão missionária, a visão bíblica missionária, não é só transcultural, não é só índio, não é só muçulmano, não é só cigano, mas o campo é o mundo, é logo ali, do lado de fora. Uma igreja em São Paulo tem uma inscrição assim, a porta principal, dizendo assim: aqui começa o seu campo missionário. Toda vez que os crentes saem, está escrito lá: aqui começa o seu campo missionário, né? O lavrador não planta dentro de casa, o lavrador planta na roça, né? A semente é jogada lá fora. Alguns frutos são colhidos dentro da igreja, mas a semente é semeada lá no campo. É você lá no seu campo missionário, aonde você vive. Esse é um movimento de crescimento de igreja saudável. Os métodos, as estratégias mudam, mas a ferramenta de Deus continua sendo o ser humano, o homem e a mulher convertida por Cristo. Então, receber o poder do alto e ser testemunha, e aqui tem o escopo da obra missionária, que podemos resumir dizendo: em toda parte. Não há desculpa para não ser um missionário, uma missionária. Não há desculpa. Eu não tenho preparo, eu não fiz nenhum curso de teologia, não tive nenhum treinamento, eu sou novo convertido, isso, aquilo, eu tenho dificuldade de falar, eu sou tímido. Muitos se escondem atrás da timidez. Eu fui uma pessoa extremamente tímida, e até hoje eu sou.
mas eu era extremamente tímido. Alguém perguntava assim, qual é o seu nome? Jadir. Ficava vermelho, né? Mas na conversão, Deus foi mudando minha vida. Imagina quantas oportunidades eu perderia de ser usado por Deus, escondendo atrás do orgulho que se disfarça de timidez. Porque a timidez é o orgulho que não quer deixar que as pessoas saibam como você é, suas limitações, suas dificuldades, né? Então é um pecado, né, a ser vencido para ser útil nas mãos de Deus. Senão não tem jeito. Vão ficar dentro de uma ostra guardado. Então é preciso confiar que o poder vem dele. A autoridade é da palavra. E a gente se especializa, né? Capacita, se expõe, treina, é treinado para ser uma ferramenta mais afiada nas mãos de Deus. Mas o poder é dele, é da palavra. A autoridade é das Escrituras Sagradas. Vamos botar aqui. Sim. Vamos pensar agora na origem da igreja. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos que estavam reunidos, obedecendo a ordem de Cristo, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Ouviram um barulho como de um vento impetuoso. Não houve vento, houve um barulho como, comparação, né? Um barulho encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. Um barulho como de um vento, como um furacão, né? Um tornado, aquele barulhão, né? Houveram fagulhas como de fogo. Não houve fogo também. Não é batismo com fogo, o batismo do Espírito Santo. Aliás, batismo com fogo é juízo. Houveram como fagulhas, como coisa de fogo. Brilhou, né? Se fosse hoje, ele ia como lanterna, como holofotes, alguma coisa assim, né? A comparação, brilhou o lugar como se fosse fogo, mas não houve fogo também. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo com um propósito de anunciar o Evangelho. Logo, novamente, sendo bem racional, um crente cheio do Espírito Santo prega a palavra. Um crente cheio do Espírito Santo testemunha de Cristo. Ué, como é que esse crente cheio do Espírito Santo que não abre a boca, que não testemunha? Olha o desafio, né? O pastor Pedro falou que os bancos clamam por trabalho da igreja, né? Os lugares vazios nos bancos é um desafio. Para que outros estejam aqui. Quem sabe um irmão seu, quem sabe um pai, uma mãe, esposa, marido, cunhado, amigo, vizinho, patrão, empregado, colega de escola. Mas como é que essas pessoas um dia virão aqui, se nunca ouvirem você falar? E às vezes o coração duro não é do incrédulo. Às vezes o coração duro é do crente. De quebrantar o coração e dizer, Deus, não sei como, não sei quando, mas o Senhor sabe como e quando, usa a minha vida para ser o teu mensageiro. E aí você tem uma grande surpresa, sabe por quê? Aquela pessoa que você achou assim tão difícil, tão empedernida, tão dura, coração, né, de pedra, não é nada disso. No momento que ele ouve a palavra, é a palavra que tem poder. Essa palavra quebranta, essa palavra muda o coração daquela pessoa. E dali um pouco você tem ele aqui do seu lado, adorando o mesmo Deus, servindo o mesmo Deus e falando do mesmo Deus. Já imaginou? Se nesse próximos meses e no próximo ano, cada membro dessa igreja fosse usado por Deus para trazer uma pessoa a Cristo. Quantos não estariam nessa igreja? Ou em outras igrejas, né? E de repente a gente acha que é a coisa mais difícil do mundo, né? Levar uma pessoa a Cristo é
coisa de especialista, que tem toda uma técnica, que tem tudo. Não. É o testemunho. Hoje vocês vão ouvir sobre isso. Mas a igreja, ela nasceu para se expandir. Ela não nasceu para ser o povo do cantinho, mas o povo do caminho. A igreja não é do cantinho, como um velho hino, né? Não sei quantos conhecem, né? Tu no teu cantinho e eu no meu, né? Não, nós não somos do cantinho. Nós somos o povo do caminho. O nome dos primeiros crentes era aqueles do caminho. Os seguidores do Nazareno e aqueles do caminho só receberam outro nome aqui no livro de Atos, e nós vamos ver hoje. Mas naquele dia do Pentecoste vieram pessoas de toda parte, da Média, da parte da Líbia, do Egito, de todos os lugares fluíram para Jerusalém. E estavam ali judeus helenistas do mundo grego, e também receberam o Espírito Santo. Naquele dia foram cheios do Espírito Santo. Deus começou a obra em Jerusalém, uma igreja em Jerusalém, uma igreja nascida, plantada, gerada pelo Espírito Santo em Jerusalém. Foi assim que começou aquela igreja. Numa só ocasião, 3.000 pessoas se converteram. Aquele homem aparentemente letrado, pescador, cheio do poder, falou das maravilhas de Deus, com tal impacto, com tal convencimento, que muitos se uniram ao Senhor. E você vê a história do começo da igreja, Deus acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos, e eles tinham simpatia das pessoas de fora. E esse é um fator importantíssimo na igreja, que as pessoas de fora, elas precisam ouvir sobre Cristo, mas elas precisam também ver Cristo. Não só os ouvidos, mas os olhos precisam contemplar Jesus Cristo. E como é que as pessoas de fora vão contemplar Jesus Cristo? Na sua vida, na minha vida. Elas vão ter que ver o caráter de Cristo nas nossas vidas. Esse testemunho, essa vida separada, essa vida de santificação, ela corrobora, ela autentica a nossa mensagem. Dá credibilidade. Um povo diferente, uma raça redimida, separada com um propósito muito especial. Mas eu quero falar um pouco agora sobre a igreja de Antioquia. Eu sou um apaixonado pela igreja de Antioquia. No primeiro século, 3 igrejas tiveram grande destaque. A igreja de Jerusalém, onde começou tudo, a origem. A igreja de Tessalônica, que se tornou uma igreja muito missionária. Mas eu digo que dentre as 3, a terceira, ela teve um destaque muito maior, porque ela foi muito mais usada por Deus. A igreja de Antioquia da Síria. Havia uma Antioquia na Psídia também, mas essa é a Antioquia da Síria. Essa igreja, ela tem aspectos, peculiaridades assim, um modelo de igreja missionária. Você quer pegar um modelo de igreja missionária? Nós queremos que a igreja Betel tenha um padrão de igreja missionária. Não é a igreja de Brasília, não é a Boas Novas, né? Não é a igreja fortalezense. Você tem outras na Bíblia, mas começa a fazer um estudo sobre a igreja de Antioquia. Começa a notar na igreja de Antioquia características de uma igreja missionária, que contribui para que cada etnia, cada povo, cada nação, entenda que a principal tarefa da igreja cristã é a evangelização. Isso é missões. Para mim, a principal característica da igreja de Antioquia
é que ali, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos. Isso já é missões. A palavra cristão, ela tem o sentido de pequeno Cristo, ou parecido com Cristo. Alguém que é parecido com Cristo é um missionário. Porque Cristo é um missionário por excelência. Ele foi enviado a esse mundo para quê? Para buscar e salvar o perdido. A principal tarefa dele era ir atrás dos perdidos. Então, alguém parecido com Cristo tem um propósito na vida mais importante do que estudar, mais importante do que trabalhar, mais importante do que construir casa, comprar carro, viajar e qualquer outra coisa. Que é tornar Cristo conhecido. Esse é o supremo propósito do crente, o supremo propósito da igreja, é tornar o dono da igreja, o dono da sua vida, conhecido. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós existimos. Um propósito desde a eternidade se cumprindo hoje em nossas vidas. O que o Espírito Santo quer é usar nossas vidas para a glória de Deus e para que Cristo seja conhecido entre as nações. Então vamos cooperar com esse propósito, né? Se tornando pessoas acessíveis, se tornando pessoas dispostas. Então, enquanto eu estudo, enquanto eu trabalho, enquanto eu faço isso ou faço aquilo, eu preciso ser uma testemunha. Eu preciso ser um missionário, eu preciso ser um obreiro nas mãos de Deus. Porque foi para isso que eu fui salvo. Não só o benefício próprio, que são muitos. Vida eterna, habitação celestial, galardões e tantas coisas que a palavra de Deus fala assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em mente humana, pensamento humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas enquanto eu não estou lá, enquanto não é realidade o céu, aqui na terra, eu preciso viver e de tudo fazer para que pessoas vão para lá. Desde que eu criei em Cristo, não tenho outro propósito para a minha vida, né? Nosso sangue é missionário. Eu e a esposa somos missionários, temos filhos missionários, nós estamos envolvidos com a obra missionária. Não tem outra escolha, não tem outra opção, não tem aposentadoria, não tem retorno, não tem outro, não tem outra vida para nós, não tem outra coisa na vida que a gente queira fazer. Porque a gente entendeu que esta é a razão da vida do ser humano. Poucos anos vivendo aqui, mas uma eternidade nos aguardando. E eu sou ambicioso. Eu quero galardão lá no céu. Coisa aqui na terra, tanto faz, tanto fez. Mas lá no céu, eu quero galardões, né? Paulo era assim, né? Galardões lá no céu. Juntar tesouros lá no céu. Como aquela história, né? Que é uma história só. Que não tem nada a ver com a realidade, né? Mas um homem que cresceu na igreja, desde criança, viveu na igreja, ele sempre sonhou com as mansões celestiais, né? Ouvia nos hinos, ouvia o pastor falando, mansões celestiais, né? E aí ele chegou lá, e querendo ver qual que era a mansão dele, né? E veio lá um anjo condutor, entraram por uma avenida, ruas de ouro, né? Larga. E ele pensando, qual vai ser a minha mansão? Olhando as mansões, né? E aí foi andando, e era muito longo, né? E ele foi notando que a avenida se tornou numa alameda, e depois uma rua, e à medida que andava, ele começou a notar que as casas começaram a diminuir de tamanho. E ele já preocupado, né? Mas foi chegando lá no final, quando chegou bem lá perto do final, ainda teve uma quebrada, e entraram num beco. E aí pararam diante de um barraco. Isso aqui é uma ideia doida, né? No céu não tem coisas materiais, né? Mas é figurativo. E aí o anjo falou assim, tá aí a tua casa. Aí ele olhou, né? Frustrado, aquele barraco ali, né? Pequeno barraco. Ele pensando assim, puxa, eu sonhei a vida toda com mansões celestiais, né?
como é que é isso, anjo, né? E as mansões celestiais, é só isso para mim? Ele disse assim, olha, não sei se você não entendeu enquanto esteve lá embaixo, mas as casas aqui em cima são feitas com o material que as pessoas mandam lá de baixo. O que você mandou de baixo para cima, só deu para fazer esse barraco. Ou seja, não trabalhou nada, serviu nada, não fez nada, né? Não tem isso lá, viu? Mas tem galardões, né? Tem recompensas. E a gente tem que ser ambicioso, não ganancioso, mas ambicioso por aquilo que a gente vai desfrutar lá em cima. E é preciso trabalhar, se entregar. O que é a Igreja de Cristo? É um povo que se reúne, como nós estamos aqui. Um povo que se ajunta para essa comunhão gostosa, né? Como tem aqui nessa igreja, esse compartilhar, envolver um com o outro, ter a comunhão na ceia, aprender, ser edificado. Mas é um povo que se espalha. Daqui a pouco, nós vamos sair. Alguns vão para longe, outros mais perto. E aí é o nosso campo missionário. Talvez o teu campo missionário é alguém que ficou em casa. Mas não que ficou em casa porque é um crente e não veio na igreja hoje pela manhã. Mas é um crente uma pessoa que nem vem à igreja, que nem conhece Deus, nem conhece Cristo. Então, às vezes, o campo missionário seu é alguém que vive com você há muitos anos. Muitos anos. Constantemente a gente está ouvindo, né, de filhos de crentes que frequentaram essa igreja ou outras igrejas. E hoje são testemunhos de Jeová, estão na macumba, né, estão em lugar nenhum. De pastores, né, que fizeram um caminho contrário, foi para a igreja católica, né, de missionários. Há filhos de missionários. A gente tem um trabalho, né, assim, que a gente acompanha já há um bom tempo, está no comecinho na MCE, dos FMIs, dos filhos de missionário. Tem filho de missionário na cadeia, tem filho de missionário morando na rua. Tristeza, né? Alguém que era para ter sido alcançado, né? E está aí, né, no mundo. Então, o nosso campo missionário, ele está dependendo do povo que se espalha, do povo que sai. E lá fora, testemunha. Se é uma ordem de Cristo, para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e o crente ou a igreja não obedece, ela está em pecado. Esse é um dos grandes pecados da igreja, de sempre, mas nos dias atuais, é desobedecer essa ordem tão clara, tão expressa e tão urgente. E uma igreja que não está em obediência, ela não pode esperar as bênçãos, ela tem que esperar a misericórdia. E um crente que não está em obediência, tem que esperar a misericórdia e não bênção. É muito claro, é uma ordem expressa. Mas tudo começa a ter uma mudança espetacular, mudança extraordinária em Antioquia. Lá em Antioquia, para mim a maior virtude, a maior característica positiva da igreja de Antioquia é que os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. As pessoas podiam ver na vida do discípulo Cristo. Naquele livro antigo, eu li lá no seminário, né? Lá na década de 80, o apóstolo dos pés sangrentos, Sadhu Sundar Singh, que foi morto dentro de um couro de boi. Colocaram dentro do couro de boi, e o couro foi secando e ele morreu sufocado ali dentro. Mas depois, mais tarde, quando missionários ingleses passaram naquelas aldeias e começaram a falar sobre Cristo, dizendo que Cristo é assim, Cristo é desse jeito, aí os aldeões disseram assim: esse homem já passou por aqui. Aí
Os missionários disseram, não, é impossível. Ele morreu há muito tempo atrás, né? Não tem como ele ter passado por aqui recentemente. Aí depois ele descobriu que eles estavam falando de Sadhu Sundar Singh, um homem tão parecido com Cristo, que ao ouvirem falar do caráter de Cristo, eles disseram, ele passou aqui nas nossas aldeias, né? Então, ele não só falou, mas ele mostrou quem é Cristo através da sua vida. Então essa característica é muito importante. Vamos ler agora Atos capítulo 11, versículos 19 até o final do capítulo. Atos capítulo 11, começando com o verso 19. Logo no começo, Deus levantou um diácono. Aí os diáconos agora vão ser animados de entender, né, que diácono não é só para abrir porta, né, para colocar bêbado para fora, para organizar as coisas da ceia, servir ceia. Mas diácono tem um serviço espiritual muito importante. Por isso deve ser cheio do Espírito Santo. Mas um diácono chamado Estevão testemunhou de tal forma, Deus realizou através dele prodígios, que incitou os judeus a uma raiva, a um ódio, que terminou num apedrejamento. E após o apedrejamento de Estevão, os inimigos ganharam força e começaram uma grande perseguição à igreja. E essa perseguição que foi levantada pelos judeus, ela fez com que a igreja saísse de Jerusalém. Não saíram por convicção, mas saíram por opressão, né, e perseguição. Saíssem. E depois também Deus levantou um outro diácono, Filipe, para descer a Samaria e pregar o evangelho aos samaritanos, e muita gente se converteu, e também realizou ali milagres e prodígios. E aqui a história continua, a história da expansão da igreja, é num estágio um pouco mais avançado. E quando chega no capítulo 11, versículo 19, diz assim, então os que foram dispersos. Para entender o que acontece aqui no capítulo 11, sobre essa afirmação, os que foram dispersos, a gente tem que trazer à memória o que está lá em Atos 8, capítulo 8, versículo 4, quando fala assim, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte reclamando da perseguição. Não, não é isso que está dizendo. Ah, esse Saulo terrível está nos perseguindo. Mas diz que os que estavam sendo perseguidos e foram dispersos por causa da perseguição, iam por toda parte fazendo o quê? Pregando a palavra. Presença cristã é sinônimo de proclamação cristã. Presença missionária tem que ser sinônimo de pregação missionária. Aonde há um crente, tem que haver um testemunho. Então, o fato de um cristão estar no lugar, denota que tem que haver testemunho cristão. Ele é um cristão. Ele tem que ter um testemunho cristão. Então, aqueles que foram dispersos, iam por toda parte, pregando o evangelho. E aqui na igreja de Antioquia, eu quero que você coloque uma lupa agora sobre esse texto, né? Você já leu esse texto muitas vezes, ouviu mensagens, mas hoje pela manhã você vai colocar uma lupa. Você vai ver aqueles detalhes assim que passam desapercebidos, né? De característica dessa igreja missionária, que você pode dizer assim, puxa, eu não tinha pensado bastante nisso aqui. Aqui diz assim, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. O que nós encontramos aqui, nesses crentes que chegaram em Antioquia, uma igreja que se tornou tão importante para o cristianismo, depois de Jerusalém, no início da fé cristã.
pessoas anônimas. Quais são os nomes deles? Desses que foram dispersos? Crentes anônimos, missionários anônimos, que não tem nada sobre eles, a não ser o que Deus fez através deles. Que coisa maravilhosa, né? Isso nos torna tão iguais a eles. Nós não está falando aqui de Paulo, de Sila, de Timóteo, Epafrodito, Tíquico, Lucas, né? Tantos outros. Mas aqui está falando de crentes, homens e mulheres, iguais a você e a mim, que não tem nome, anônimos. São os que foram dispersos por causa da tribulação, a perseguição, e foram até Fenícia, a ilha de Chipre, que era a ilha de onde Barnabé, né, era natural, e chegaram a Antioquia. E aqui em Antioquia nós vamos encontrar um cenário, né, bem diferente. Antioquia era uma cidade próspera, uma cidade com um comércio muito movimentado, uma cidade com 500 mil de habitantes, uns 500 mil habitantes. A terceira cidade mais importante do mundo da época, terceira cidade, onde se passavam por ali muitos viajantes, pessoas do mundo todo. Isso se nota também na igreja. Quando você olha para a liderança da igreja de Antioquia, você vê uma diversidade étnica, cultural. Lá fala de alguém da África, né? Alguém de Cirene. Fala de alguém que foi criado com Herodes, o tetrarca, irmão de criação. E fala de Saulo, o judeu. E fala de Barnabé, outro judeu. Você nota uma igreja que já nasceu com um viés, uma vertente missionária, né? Já tudo para ser uma igreja missionária. Então aqueles chegaram ali, mas ainda não compartilhavam a palavra, senão somente aos judeus. Era a estratégia. Quando um judeu, na dispersão, ou ia para algum lugar, ele procurava uma sinagoga, onde havia familiaridade com a palavra, pegava a Torá, o Velho Testamento, começava a ler uma passagem, discorria, né? E como Filipe fez com o eunuco, deu a interpretação ali da passagem sobre Isaías, e Isaías falando sobre o Messias. Então já era um ponto de contato, né? Havia um lugar onde havia uma conexão. Temiam a Deus, respeitavam, liam as Escrituras. Então era natural que eles falassem somente aos judeus que estavam dispersos. Mas no verso 20 diz assim: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, anônimos também, esses aí, falaram também aos gregos. Aqui a gente nota uma mudança bem radical. A igreja que foi até Fenícia, a igreja que chegou até Chipre, aqueles que foram na dispersão, por causa da perseguição, foram pelo mundo todo, chegaram em Antioquia da Síria, que era a terceira cidade do Império Romano, perdia para Roma, capital. Alexandria, cidade cultural de muitos estudos e maior biblioteca da época. E essa cidade com pujança comercial, de mercado, de gente de todo mundo por ali, um campo pronto para receber a semente. Quanto mais é tradicional uma cidade, quanto mais é familiar, né? As famílias ali que nasceram ali, cresceram e viveram sempre ali, é mais difícil a recepção do Evangelho. Mas uma cidade à beira de uma rodovia, de uma BR, uma cidade portuária, uma cidade onde há muito movimento, há uma certa facilidade para a pregação do Evangelho. Ninguém conhece muita gente, né? Não há aquela pressão social. Ah, fulano sempre foi da nossa religião, agora ele está indo na igreja dos crentes, né? Todo mundo conhece todo mundo. Mas uma cidade onde há gente de todo lado é uma cidade mais receptiva. E era assim também com Antioquia. A sua localização geográfica
facilitou isso. E em Antioquia nasceu uma igreja que se tornou base missionária. Então, outra característica aqui, nós temos uma igreja onde os discípulos passaram a se chamar de cristãos. Nós temos uma igreja com uma liderança, uma diversidade étnica e cultural. E nós temos uma igreja que se tornou uma base missionária. Imagine, gente, uma igreja que enviou o apóstolo Paulo para o campo missionário. Sua primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária. Que privilégio, né? A igreja que enviou o apóstolo Paulo, não só Paulo, mas Barnabé também. Não é qualquer igreja. Então, ali era uma base missionária. Ele ia na primeira viagem missionária, evangelizava, plantava igrejas e voltava para Antioquia para dar relatório, para recuperar as energias, as forças, né? Para ter comunhão com os irmãos, para ser cuidado. E depois saía novamente em outra viagem missionária. E que viagem missionária! Não era de avião, não era de carro. Havia perigos na estrada, perigos de todo tipo. Quando Paulo alista lá aos Coríntios, né? Tudo que ele passou, né? Até fome. Até fome. Isso desmancha aquela teologia, né? Que diz assim, não, servo de Deus não passa fome. Paulo passou fome. Nudez. Perigo na estrada. Perigo na voragem do mar. E entre os falsos irmãos, né? Que talvez era o pior, né? Entre os falsos irmãos. Mas Antioquia se tornou nessa igreja. E os discípulos, nessa dispersão, anunciavam somente aos judeus, mas alguns discípulos que eram de Chipre e de Cirene anunciaram evangelhos aos gregos em Antioquia. Outro fator importante dessa igreja missionária, que nasceu missionária, é que em Antioquia da Síria foi quebrada uma barreira enorme, cultural, entre judeu e grego. Os judeus olhavam para os gregos, os gentios. Havia rabis que até diziam que os gentios não tinham alma, eram semelhantes aos animais, né? Só instinto. Eles eram abomináveis, eles eram impuros. Havia uma barreira racial, havia uma barreira cultural, mas havia uma barreira também religiosa. Por causa de Antioquia, houve o primeiro concílio em Jerusalém, presidida por Tiago, irmão do Senhor Jesus. Um concílio, porque um pouco mais tarde, pessoas judaizantes de Jerusalém foram até Antioquia e estavam querendo forçar os gentios a circuncidarem. Como é que vocês podem ser cristãos, né? Como vocês podem ser de Cristo sem circuncisão? E aquilo foi defendido por Paulo e Barnabé especialmente, e se organizou o primeiro concílio, Atos capítulo 15, né, em Jerusalém, presidido por Tiago, para que houvesse uma aceitação da igreja de Antioquia pela igreja de Jerusalém. Pedro fez um papel importante ali, né? Pedro também havia tido uma experiência com um romano, um centurião, Cornélio, e testemunhou de como o Espírito Santo veio também sobre eles, né? Da mesma forma que aconteceu com eles. Então houve todo um concílio, todo um processo para aceitação. Essa igreja, ela quebra, ela rompe com preconceitos culturais, raciais, religiosos, tão importantes para a expansão do Evangelho. Então o Espírito Santo tem que agir na igreja e tirar de nós muitos preconceitos, muitas barreiras, não é verdade? E ainda existem. Se Cristo veio ao mundo buscar o perdido, o pecador, não é esse também o papel da igreja? O mais terrível pecador, aquele que é totalmente diferente de nós. Esse é o papel da igreja. O Evangelho foi anunciado também
aos gregos em Antioquia. Então nós encontramos na igreja uma prática missionária. Veja aí Atos 11:19, que é o ensino da palavra. Uma igreja missionária é uma igreja que ensina a palavra. Ninguém dá o que não tem. Então a pregação expositiva, o discipulado, né, o estudo na escola bíblica dominical, professores bem preparados, elas capacitam cada crente para ser um missionário por excelência, para dar provas da sua fé cristã, daquilo que ele crê, da unidade das Escrituras, do propósito do Evangelho. Então houve ali proclamação da palavra. Falavam da palavra, anunciando a palavra, mas também houve anúncio do Evangelho. O versículo 20 diz: anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, proclamação do Evangelho, ensino da palavra, são duas colunas principais de uma igreja missionária. Nós vamos ter que saber explicar aquilo que nós cremos e anunciar o Cristo que as Escrituras revelam. E o que houve, o resultado, quando há uma proclamação clara, inteligível da palavra, o Evangelho puro e simples, conversões de almas. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais uma pessoa ouvir a palavra de Deus, mais probabilidade de ser convencida pelo Espírito Santo e crer no Senhor Jesus Cristo. Não é assim? Nós temos 4 filhos em casa. Agora não estou em casa mais, né? Mas sempre eles dizem: eu vou na minha casa, que é a casa dos pais. Tivemos o privilégio de levar os 4 a crer em Cristo Jesus. Como? Desde sempre, ensinando a palavra de Deus, vez após vez, ensinando a palavra, não terceirizando para a igreja. A igreja faz a sua parte, a igreja é muito importante, mas o Evangelho, o culto doméstico, o ensino, é responsabilidade dos pais, especialmente do pai, mas também da mãe, né? Em casa. Então, você tem a principal missão, seu primeiro campo missionário é em casa. E se eles crerem desde criança, lá em casa, né, o que creu mais novinho, creu com 5 anos, Mateus, hoje é missionário. Com 5 anos ele entendeu, né? E foi interessante que a gente nunca tratou eles como crente, né? Embora eles iam para a igreja, não tratava eles como crente, eles eram perdidos, iam para o inferno, né? Não é ser filho de crente que torna crente, né? Não é verdade? Não é porque nasceu na igreja que é crente. Não, nascia no McDonald's, seria um hambúrguer, né? No aeroporto seria um avião. Nasceu atrás do púlpito, é crente. Não, é o novo nascimento, é através de conhecer a palavra e Cristo. Ele creu com 5 anos. Com 5 anos ele creu, e ele creu num momento de grande aflição, porque ele foi confrontado com o pecado dele e com o destino que era o inferno, né? Embora fosse filho de pastor, de professor de seminário e tudo mais. E foi meio muito pranto, falei: não, mas eu tenho uma palavra de esperança para você, né? Cristo morreu pelos seus pecados, né? Então ele entendeu naquele dia, com 5 aninhos, né? E desde então tem só confirmado essa fé que tem acompanhado ele a vida toda. E foi assim com a Marílis, foi assim com a Maísa, assim com a Priscila, né? Em casa. Primeiro campo missionário. Quando você ensina a palavra, quando você evangeliza, Deus age através da sua vida, usa a palavra e o Espírito Santo converte as pessoas. E é isso que diz no verso 21. A mão do Senhor estava com eles. Quando você sai para pregar a palavra, quando você anuncia, a mão do Senhor está com você. Não está com a mundial do reino de Deus, não. Está com o crente que prega a palavra. A mão do Senhor está com você. E muitos se converteram ao Senhor. A ideia de conversão é exatamente aquela, né? Está indo numa direção e se volta totalmente para outra.
se converteram ao Senhor. E aí chamou a atenção da igreja de Jerusalém. Aí notem mais uma ação aqui, nesse momento de nascimento de uma igreja. Supervisão. Ouviram do que estava acontecendo lá no campo missionário? Escolheram uma pessoa para ir lá e, em loco, ver o que estava acontecendo. Será que gentil se converte mesmo? Grego, que vem de toda a mitologia, e tanta imoralidade, né? Tanto paganismo, será que um grego se converte mesmo? Será que um índio se converte de verdade? Será que um muçulmano que decorou o Alcorão quando criança pode se converter? Será que uma prostituta pode se converter? São essas interrogações que surgem, né? No meio da igreja. Gentil pode ser um crente verdadeiro? Vai lá, né? Mas Deus dirigiu para que fosse a pessoa certa. O filho da exortação, da consolação. Um homem cheio do Espírito Santo e de fé. E Barnabé foi lá, averigou a graça de Deus sobre os gentios, só acrescentou. E mais gente ainda se uniu. Então, essa é uma coisa muito importante no empreendimento missionário. Quando a igreja do missionário, alguém da igreja local, vai até o campo missionário. Faz toda a diferença. Quando alguém vai lá e vê o que Deus está fazendo, as maravilhas que Deus está operando. Então, a peculiaridade de Antioquia consistiu na pregação aos gentios pela primeira vez. Isso aconteceu. E Barnabé chega e ele encoraja os novos convertidos a permanecerem firmes no Senhor. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Fiquem firmes. Essa é uma característica de uma igreja missionária. O encorajamento dos novos convertidos a continuarem firmes no caminho. Não se desviarem, não se desanimarem e nunca desistirem. Então essa ação do Espírito Santo e a demonstração de fé de Barnabé conduziu outros a Cristo. O verso 24 diz: porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então esse é o caminho natural. Quando há o ensino da palavra, quando há a pregação do Evangelho, quando pessoas cheias do Espírito Santo encorajam, estimulam, somam, muita gente se uniu ao Senhor. É o poder da palavra, é o poder do Espírito Santo. Não é coisa incomum, é natural. A igreja é um organismo vivo. É natural que a igreja cresça em espiritualidade e também em quantidade. Eu encontrei um pastor uma vez e disse assim: pastor, aqui nós não somos preocupados com quantidade, nós somos preocupados com qualidade. Eu fiquei pensando, mas qualidade não resulta em quantidade? Quem é que não quer uma igreja boa, que ensina bem a palavra, né? Crentes que amam, que vivem a fé que têm? Aumenta. É assim, é natural que cresça. A pergunta errada: o que nós devemos fazer para que a nossa igreja cresça? A pergunta certa: o que é que está impedindo a nossa igreja de crescer? Essa é a pergunta certa, né? Então, vamos detectar aqui na igreja o que é que está impedindo a igreja de crescer. Não é o que nós devemos fazer para a igreja crescer, mas o que é que impede a igreja de crescer. Porque o crescimento é natural. Nasce uma criança, natural que ela cresça. Se ela não está crescendo fisicamente, já começa, opa, tem algum problema aí, né? Vamos fazer um diagnóstico para descobrir o que é hormônio, o que está acontecendo com essa criança, né? Um nanismo, né? Alguma coisa assim, um raquitismo. A igreja é a mesma coisa. A igreja nasceu para crescer. Porque Deus providenciou tudo. A palavra que é do alto, o Salvador que é do alto, né? O Espírito Santo que conduz a igreja. Então, se ela não está crescendo, o que é que está acontecendo? É a pergunta que deve ser feita. E a igreja cresceu. E aí é preciso do quê? Discipulado.
Barnabé olhou aquele mundo de gente chegando na igreja e disse assim: o que eu vou fazer agora? É muita gente. Ah, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou buscar ajuda. E eu sei quem vai me ajudar. Saulo, lá em Tarso. E aí trouxe Saulo. E eles fizeram um curso de quanto tempo naquela igreja? Um curso bíblico. Numerosa multidão. Por quanto tempo? 1 ano. Já pensou você sentar ali para ouvir Barnabé e Saulo num curso bíblico intensivo de 1 ano? E Paulo não era homem de poucas palavras, né? Numa ocasião ele, lá no alto, né, no cenáculo, lá no alto, ele começou a pregar e entrou noite afora, e um jovem que estava na janela, Eutico, caiu e morreu. Paulo desceu e falou assim: não é assim que você vai fugir da pregação, não. Ressuscitou o jovem, vem cá ouvir o resto da mensagem. Prega até derrubar a gente da janela, né? Então, esse ano aí foi intensivo, né? Que privilégio para aqueles crentes. E foi exatamente depois da evangelização, do discipulado, que os discípulos começaram a ser chamados de cristãos. Um ensino sistemático, profundo das Escrituras, um discipulado intensivo, produz caráter de Cristo nas pessoas. E eles são cristãos. E aquela igreja se fortaleceu e se consolidou. Mas aquela igreja também se preocupava com os necessitados. Quando ouviram da necessidade dos crentes da Judéia, levantaram lá uma oferta. Então a igreja também se envolve com o social, especialmente aos da fé. A igreja se dispôs, e o que fizeram? Enviando ajuda até a Judéia. Mas a característica de uma igreja missionária se consolida naquilo que ela faz, né? E eu quero agora chamar a atenção de vocês para o capítulo 13. E nós vamos terminar com essa afirmação aqui. 13, versículos de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olha a liderança da igreja. Profetas e mestres. Aqueles que pregavam e aqueles que ensinavam ali. Barnabé, e referência, né? Simeão, por sobrenome Níger, uma referência de onde ele veio. Provavelmente um crente africano do norte da África. Lúcio de Cirene, outro também de uma outra cultura, de uma outra região. Manaém, colasso de Herodes, irmão de criação de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora, vejam essa característica de uma igreja missionária. Servindo eles ao Senhor. Uma igreja que já está servindo. E jejuando. E o jejum sempre era acompanhado de oração, e oração acompanhada de jejum. Uma igreja que ensina a palavra, uma igreja que discipula, uma igreja que cuida, uma igreja que tem uma liderança multicultural, multiétnica, uma igreja que tem uma visão missionária, uma igreja que nasce missionária, que tem os olhos no campo missionário, e uma igreja que está servindo a Deus aonde está, e uma igreja que está jejuando para saber a vontade de Deus em oração. A igreja começou no jejum e oração para saber qual é a vontade de Deus ainda para a nossa igreja. E quando a igreja jejua e ora, pedindo direção de Deus, Deus mostra, Deus responde. E diz, servindo ao Senhor jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, uma igreja missionária não vai ficar só sustentando. Uma igreja missionária não vai ficar só evangelizando ao seu redor. Uma igreja missionária caminha ao ponto de Deus chamar dentre os membros daquela igreja pessoas que vão semear em outros campos distantes. E aí isso aqui balança algumas pessoas, estremece algumas pessoas, né? Eu lembro de uma igreja que eu fui em São Paulo um tempo atrás, né? E tinha uma senhora me procurou depois assim, disse assim: pastor, eu estava com medo danado de o senhor fazer um apelo depois da pregação e Deus chamar minha filha. Ela tinha uma filha única, né? Ela estava morrendo de medo, né? Da filha dizer: eu vou para a África, eu vou para o campo missionário, né?
Medo do quê? Deus cuida dos nossos filhos melhor do que nós. Deus faz para eles o que a gente não consegue fazer. Eu saí com essa moça aqui de casa, né? Era de uma família bem evangélica, uma família bem envolvida na igreja, nunca tinha saído para longe. Nós nos casamos, nunca mais voltamos para o lugar de onde nós saímos, né? Mas olha, dos 3 irmãos, ela que tem sido mais abençoada, em todo sentido. Os outros 2 já separaram, já tiveram divórcio, estão no 2º casamento. Tem filhos, mas os filhos ainda não têm um relacionamento, um compromisso com o casamento. Talvez eles nunca vão ver netos. E nem andam muito com Deus, os filhos deles, né? A gente que foi para missões, a gente teve lutas, mas nunca sem a ação de Deus nas nossas vidas. Nós temos 8 netos. Deus fez coisa com a gente que só faz com milionário e com missionário, né? Então a gente nunca vai ser milionário, então a gente é missionário. Conheceu muitos lugares, conheceu muita gente, foi em lugares maravilhosos, foi em lugares horríveis também. Já dormimos em casas enormes, né? Que a gente não sabia nem como usar as coisas, mas já dormimos num sofá-cama, né? Daquele que abre assim, né? E se não cuidar, ele fecha. Já dormimos num sofá-cama, nós 2, né? Em tanto lugar, né? No chão, já dormi em rede, já dormi em navio, já dormi em tudo quanto é lugar, né? Mas Deus tem cuidado dela. Vocês acham que ela está bem cuidada, não? Né? Deus tem cuidado dela. E Deus tem cuidado de mim também, né? Eu era magrelo que nem um palito. Olha a barriga agora. Ainda mais agora na casa do pastor Pedro, tem que tomar cuidado, senão vou voltar rolando lá para Nápoles, né? Mas, meus irmãos, saber qual é a vontade de Deus. E Deus separou quem? Paulo e Barnabé, a nata da igreja. Deus quer pessoas que estão envolvidas, pessoas que já estão trabalhando, para que Ele use mais ainda. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. A igreja enviou. A igreja não tem direito de abortar aqueles que o Espírito Santo chama para a obra missionária. Mas há o reconhecimento da igreja. A igreja foi junto. A igreja impôs as mãos e o enviou. Os que vão, vão pelos que ficam. Os que ficam, ficam pelos que vão. Uns indo e pregando, outros ficando e contribuindo e orando. A obra é uma só, o galardão é o mesmo. Os que ficam com a bagagem, os que vão à guerra, têm o mesmo galardão, a mesma recompensa. O princípio lá do rei Davi numa batalha, né? E eu quero terminar dizendo assim: enviados, pois, pelo Espírito. Não foi a igreja que enviou? O verso anterior falou que foi a igreja. Quando a igreja envia, o Espírito Santo abençoa e vai junto. Enviou. A igreja enviando é o Espírito Santo enviando. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Em cada etnia e no mundo todo. Começou um movimento aqui que plantou igrejas em todo o mundo conhecido. O nome de Deus foi glorificado. Jesus foi honrado. E essa igreja se tornou uma base missionária naquela época. Amém? Graças a Deus. Muito obrigado, pastor Jadir. É uma grande bênção, né, irmãos, podermos ouvir a palavra do Senhor, sermos confrontados, sermos abençoados, especialmente hoje no tocante às marcas, né, as características de uma igreja missionária, né, que possamos assimilar isso, entender, colocar em prática nas nossas vidas, na vida da igreja, né, essas características e marcas de uma igreja missionária. Então, já caminhando para o encerramento, né, vamos fazer a oração final, encerrando esse momento. Logo mais à noite estaremos de volta aqui às 18h30, né, para prosseguirmos na conferência, no culto noturno. E agora eu queria convidar o pastor Pedro para orar, encerrando esse momento. E queria pedir também para ele orar pela irmã Delfina, esposa do missionário
Julho, né? Que ela já está no hospital, já internada para dar à luz, né? Então, orar por esse momento também. E ao final, vocês podem passar nos estantes também, novamente, darem uma olhadinha lá. Amém, graças a Deus. O pastor já disse que não ia mencionar, mas eu acho tão impactante o testemunho da igreja, dos irmãos ali, que hoje está com 47 missionários, pastor. 47 missionários apoiados por essa igreja. E nós demos um passo há 2 anos atrás, né, de 1%, né, além das nossas ofertas, nós não recolhemos 1% de todas as entradas. Essa igreja missionária já está em qual porcentagem? 40%, pastor. 40%, né, das entradas dos dízimos e ofertas são destinados para missões, além das ofertas de missões, né? É daí que vem este exemplo, né, da gente ir crescendo nisso. 160 membros, não estão muito distantes do número de membros que nós temos aqui. O pastor não ia falar sobre isso, mas que outras bocas possam falar, então é a minha outra boca falando, para a glória do Senhor Jesus Cristo, porque sim, são modelos bíblicos que nós devemos seguir, né? Que nós possamos ser assim, irmãos, correr atrás desse alvo, né? E entender que realmente nós temos uma missão aqui em Taguatinga, mas ao mesmo tempo em todo o mundo. E aí somos convocados a ofertar mesmo para o Senhor, né? E aí estamos cumprindo o ID. Não sou eu, não, é o microfone que está falhando aqui. Mas vamos orar então, irmãos, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou. O Senhor levantou irmãos nossos para proclamar o verdadeiro evangelho. O Senhor enviou missionários para o Brasil, que pagaram o preço, Senhor, preço alto. E então nós temos hoje a Tua palavra no nosso idioma. Nós temos, Deus, igrejas sérias que Te amam, que Te servem. Que nós possamos ser achados por Ti assim, Senhor, comprometidos com a Tua obra. Então, Deus, possa trazer à nossa memória o momento em que o Senhor nos encontrou, o momento em que o Senhor nos conduziu ao arrependimento, e diante de tamanha graça, de tamanha entrega que o Senhor Jesus Cristo fez por nós ali naquela cruz, e nos concedendo com isso vida abundante, vencendo a morte, vencendo o pecado, nos justificando, tantas dádivas, Senhor, que devemos então, que o Senhor nos permita compreender cada vez mais que devemos nos entregar ao Senhor por completo, com tudo o que somos, com tudo o que temos, porque tudo é para Ti. Então, Deus, que Teu Espírito ministre ao nosso coração sobre a nossa missão, como Ele já tem feito, especialmente no dia de hoje, mas que possa pulsar no nosso coração durante todos os dias da nossa existência, Senhor. Nos levante, cada um de nós, e que esta igreja possa seguir o exemplo de outras, e então se posicionar, Deus. Obrigado, Senhor, por Tua fidelidade. Oramos pelo nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.